e professora do curso de Direito, né, da FAPAM, e, nesse momento, a professora Eveli vai fazer a sua fala referente às questões aí urbanísticas, né, pertinentes às suas pesquisas. Professora Eveli, fique à vontade. Muito obrigada. Bom, inicialmente eu quero agradecer o convite, né, da professora Linete, que coordena essa primeira semana do meio ambiente. E também eu quero agradecer o Gabriel, especificamente, nosso acadêmico, que sempre está à disposição para ajudar-nos com todos os projetos, ele é muito proativo. Também quero agradecer Elzira, né, minha colega de mestrado, trabalhamos juntas, né, no mestrado com as cidades, pela UFPA e o NEMAT, que foi um programa que nós trabalhamos juntas. Também quero agradecer a doutora Eliane, o Jefferson e a professora Ana Paula, esses colegas de luta, de sala de aula, que é muito gratificante e apaixonante. A gente, como a Sônia falou, nós não saímos da sala de aula, é uma paixão e eu pelo menos amo, né? Então, é um prazer estar aqui para falar com vocês. E agora, Gabriel, eu vou compartilhar a minha tela aqui, tá? Beleza. Vamos ver se vai dar algum erro aí. Deu certo. Só um minuto aqui que eu tenho que voltar meu... Deu certo? Deu, pode apertar Vocês estão me F5. vendo? Sim. Isso, certíssimo. Bom, então vamos, né? Essa é a primeira semana do meio ambiente, do curso de Direito, diálogo sobre a proteção e promoção do meio ambiente natural e artificial, proposto pela UNEMAT, em parceria com o curso de Direito da FAPAM. Então, eu quero também agradecer a presença de todos os nossos acadêmicos do curso de Direito, tanto da UNEMAT quanto da FAPAM. Também quero agradecer a presença de todos os demais participantes aqui, né, de todos os lugares do estado de Mato Grosso e também de outros estados. É um prazer falar com vocês. E o tema de hoje é o crescimento urbano, conflitos, direitos no acesso à moradia e sustentabilidade nas cidades. Então, essa é a proposta de trabalhar aqui os temas que eu estudei, né? Desde 2013, eu estudo esse tema do meio ambiente urbano, crescimento, sustentabilidade e principalmente moradia nos assentamentos humanos. E a gente tem que analisar o crescimento urbano como um todo. Como se deu o crescimento urbano, o que tem ocorrido no mundo desde a década de 40, aproximadamente, no qual, né, o Brasil se torna um país urbano. Por quê? Lembrando, a gente tem que estar sempre voltando que a urbanização ela ocorre quando há um crescimento da população urbana superior ao crescimento da população rural. E no Brasil, a partir da metade do século XX, é que o Brasil se torna um país urbano, ou seja, mais de 50% da população passou a residir nas cidades. E na década de 50, esse processo ele se torna cada vez mais acelerado, sobretudo
tudo com a intensificação da industrialização brasileira, que foi a proposta da política desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek na época. Então, houve esse desenvolvimento e tentativa de fazer com que o Brasil intensificasse ainda mais, principalmente com a industrialização. Lembrando que foi um período, especialmente no setor cafeeiro, em que deixou de ser rentável para os fazendeiros e começou os investimentos a partir da industrialização do país. Também devemos lembrar que a gente está saindo, né, da Segunda Guerra Mundial, tivemos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, onde as importações se tornaram um empecilho. E o que aconteceu no Brasil? Investimento maior no setor industrial. Então, nós temos algumas figuras, né, desse período, com as indústrias têxteis, as indústrias automobilísticas, né, na construção civil, as questões petroleiras também, que especificamente no Rio de Janeiro. Então, tem todo um processo que, nesse desenvolvimento industrial acelerado, a gente precisava de quê? De mão de obra. E mão de obra onde? Nas cidades. Nesse período, a gente tinha uma população de 50% rural e 50% urbana, mas a gente precisava do quê? De mão de obra para trabalhar nessas fábricas, para trabalhar na construção civil, nos comércios em geral. Então, aí surge o processo de urbanização brasileiro, essencialmente pautado no êxodo rural, no qual as pessoas, né, saíam dos seus sítios, da sua terrinha, olha lá as fotos, né? Famílias inteiras, comunidades inteiras deixando a zona rural e indo para as cidades. Então, a migração urbana, ela tem e teve muitas causas, né? Principalmente a perda do trabalho no setor agropecuário. Temos que lembrar a qualificação se intensificou e a modernização do trabalho rural também é um empecilho para que as pessoas permaneçam na zona rural. A mecanização, isso vem desde 1960, onde a gente começa com essa modernização e mecanização no campo, no qual o homem ele é substituído pela máquina. A estrutura fundiária ela permanece também nas mãos de poucos, ou seja, dos grandes, das pessoas que têm muito dinheiro, e a terra mesmo, para quem cultiva agricultura familiar, ela se perde. Então, a gente tem o resultado de commodities, e isso faz com que a mecanização, as pessoas largam os trabalhos rurais e buscam as cidades para sobreviver, para dar melhores condições de vida para sua família, para o seu sustento próprio, né? Melhores condições de emprego, melhores condições de salário, e isso faz com que as pessoas busquem as cidades. Então, nós temos ali, fotos, né? No caso aqui, eu estou mostrando a colheita de trigo e a colheita de fumo, que antigamente era fumo, a colheita era feita toda manual. Agora a gente tem máquinas específicas para essas colheitas. E as pessoas largam o campo. Por quê? Porque uma máquina faz o papel de quantas pessoas? E isso é um entrave, ou às vezes um entrave para quem trabalha ali, né? Mas uma diminuição da mão de obra para os agricultores. Então, as pessoas vão para onde? Para as cidades. Então, a gente tem que tratar da população urbana brasileira. Na década de 1940, a gente tinha em torno de 30% da população total, não total, do país morando nas cidades. A partir de 1970, mais da metade desses brasileiros estavam aonde? Nas cidades. Ou seja, 56% dos brasileiros já viviam nas cidades em 1970.
Hoje, né, a estimativa aí do IBGE de 2018 seriam 208 milhões de pessoas vivendo nas cidades. E esse índice de brasileiros que vivem e sobrevivem nas áreas urbanas chega a 84,35%, ou seja, 10 de cada 10 brasileiros, 8,3 moram na zona urbana, nas cidades. Então, olha aí, a gente tem uma imagem de São Paulo, né? E aqui, do outro lado, é a 25 de março. Olha a muvuca de gente nessa rua. Já no estado de Mato Grosso, onde a gente vive, fala-se que a ocupação do estado ela se deu em 3 ondas. A primeira onda foi no período colonial, com a descoberta do ouro, né? Entre século XVII e XVIII, nós tivemos aí tanto que Cáceres, né? Ela é toda fomentada nesse período colonial, e com a descoberta do ouro, Cáceres era um entreposto da coroa portuguesa, aonde o ouro todo era escoado aqui por Cáceres, vinha de Vila Bela e era todo levado aqui, que era um registro do ouro que saía do estado de Mato Grosso, era todo feito em Cáceres. Depois nós temos aqui a segunda onda, que é a Guerra do Paraguai, no qual a coroa portuguesa incentivou a ocupação da região, né, da região oeste, principalmente o estado de Mato Grosso, para não perder território para outros colonizadores. E a terceira onda, muito fomentada, que é a Marcha para o Oeste do governo Getúlio Vargas, né, que foi o projeto de expansão e para desenvolver a região centro-oeste. Então, são vários programas de subsídios agrícolas nesse período da Marcha para o Oeste, no qual fez com que o Mato Grosso se tornasse o quê? Essa ocupação ocorresse através desse processo de colonização e de ciclos econômicos. Então, foi o ciclo econômico do ouro. Nós tivemos em outras regiões do estado de Mato Grosso também ciclo da borracha, ciclo do diamante. Então, nós temos vários ciclos. E agora, as atividades agrícolas, que também, né, são ciclos, né, de atividades que influenciam essa ocupação e movimentação, migração dentro do estado de pessoas que vêm para esses empreendimentos. E a gente vê o quê? A transformação rápida do crescimento populacional no estado a partir do surgimento de novos espaços urbanos e assentamentos humanos. Então, nós temos aqui 2 figuras, né? Cuiabá, a partir de imagens aéreas, né? Uma figura à noite, uma foto à noite e uma foto durante o dia, que demonstra como Cuiabá está, minha querida Cuiabá, né? Que eu adoro. Agora a gente precisa falar como está a população urbana no estado de Mato Grosso. O estado de Mato Grosso conta com mais de 80% dos seus habitantes concentrados em áreas urbanas. Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis e Cáceres. Só que a grande questão nós temos um estado agropecuário, no entanto, 80% dos seus habitantes, eles vivem nas cidades. E o que tem ocorrido? Dificuldade de plantio, de cultivo na terra em cerrado. Mecanização desse cultivo também propiciou fez com que essas pessoas fossem para as cidades, largassem o campo para o quê? Melhores condições de trabalho. Então, nós temos aqui na primeira imagem Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, e a nossa Cáceres aqui no Pantanal, né? Também está aqui toda a malha urbana do município de Cáceres, demonstrado com imagens aéreas.
eis a questão: aonde acomodar todas essas pessoas na cidade? Então, esse é o grande questionamento. Para onde vão essas pessoas? Aonde elas vão morar? Elas saem do campo, muitas vezes, sem nenhuma perspectiva. Elas só querem o quê? Viver bem. Só querem bem-estar. Acomodar a sua família, ter um bom trabalho, ter um bom salário, mas para onde que essas pessoas vão, saindo do campo, correndo muitas vezes sem nem dinheiro? E aí a gente tem aqui o Planeta Favela. O Planeta Favela é um livro, esse livro aqui, pessoal, do Mike Davis. Ele é um professor da Universidade da Califórnia, tá? Ele é um professor de história do Departamento de História e ele trabalha nesse livro todo o processo de favelização que ocorreu no mundo e essa desigualdade socioespacial que hoje representa, né, o preço dessa nova ordem urbana, porque há pouco ou nenhum planejamento para acomodar essas pessoas e prestar-lhes serviços. Que tipo de serviço? Serviços de infraestrutura, esgoto, saneamento básico, água encanada, saúde, escolas, transporte. Aonde essas pessoas vão se socorrer? O mercado habitacional, no livro ele traz isso, que o mercado habitacional não oferece mais que 20%, né, dos espaços de moradia. E essas populações vão para onde? Barracos, locações informais, loteamentos clandestinos, calçadas, muitas vezes viadutos, né? É isso que a gente vê aí. Oi. Professora Eveli, está travando bastante, não só o teu áudio, mas a imagem também. Será que seria bacana, sei lá, reinicializar a internet? Mas minha internet tá eu acho que é a sua, Eveli. Pois é, porque eu achei que a minha, eu troquei a minha, mudei de internet, mudei de local e continua travando. E o pessoal tá reclamando bastante. Eu vou fecho aqui o meu... Vou iniciar aqui. Fala que eu vou iniciar. Inicia aí, então. O problema é aqui, tá bom? Eu vou fechar e aí vou reiniciar. Enquanto isso, eu vou conversando com o pessoal no chat aqui. Assim que você tiver o que, você avisa, fazendo favor. Pessoal, isso é normal, porque a demanda em Cáceres está muito grande e, assim, grande parte do pessoal que está com internet, toda ela está com algum tipo de problema, né? Ou ela trava, ou ela cai, né? Mas aí daqui a pouquinho ela volta e continua de onde parou. Abre seu áudio, Linete. Já vi aqui. São percursos aí dessas tecnologias, né? Hoje eu estava assistindo um evento também que foi de grande proporção, que foi disponibilizado até no YouTube, e aconteceu tudo isso. Vídeo não funcionava, áudio não funcionava, eu falei, aí, todos estão passando por isso, né? Acho que a gente pode pedir para voltar lá naquela de Cuiabá, né? Isso. Porque bacana. eu acho que ali que começou a dar uma travada boa ali. Eu tô vendo aqui no chat o pessoal pedindo para voltar lá. Aí, gente, minha colega de pós-graduação, presente em todas, bacana, Isli. Pensa numa pessoa boa para fazer figurinha. É ela. Ô, gente, eu falo bem verdade pra vocês. A próxima, eu esqueci de intimar Cibele. Cibele tem que assistir esse negócio, porque Cibele que é o arsenal de figurinha da nossa universidade.
Mas nesse chat aqui a gente não pode, não sei se tem como colocar. Você já pensou se pudesse colocar figurinha nesse chat? Não, mas aí ela Jesus. tira as fotos, faz a figurinha e manda no WhatsApp pra nós usar depois, uai. Ah, é verdade. Ah, babadíssimo. Eu recebi algumas, Nem me mais uma fala. coisa. Eu não recebi nenhuma. As pessoas me excluem. Não, tem uma que eu tô com um cocar do carnaval, Essa eu de vi. 2 anos atrás. Olha, aí eu lembrei, falei, eu não vou mais tirar foto no carnaval, porque usam contra mim. Falei, não. Olha lá, ó. Isley já tentou mandar figurinha pelo chat. Eles têm que Não aprender tem com o como, gente. Nem WhatsApp. imagem tem. Nem aqui Tem não como tem mandar nem imagem. arquivo, né? Arquivo é possível. Lembra que Eu Danilo acho que mandou até um monte de intencional arquivo para no não. Word? Deus, vai ficar Imagina se pesadíssimo. pudesse. Não, o pessoal faz figurinha em tempo real. Eu tava recebendo no meu WhatsApp figurinhas do debate que estavam sendo feitas na hora do debate e o pessoal me mandando no WhatsApp. Eu falei, gente, mas como assim? Eu sei até de que debate, Brasil. Babado. Foi babado. Gente, fiquem ligados nas redes sociais. O nosso negócio aqui tá sendo babado. Nós teremos aí mais eventos. Hoje mesmo já estava aqui para Gabriel. Tenho mais um evento. Mas dessa vez. Será o meu em julho. Vou ver se eu lanço ele fazendo... semana que vem e já coloca a data. Tem um Porque que eu estou vendo aí obrigada a para juntar o povo na data. licitação e Covid, essas licitações em tempo de Covid. Olha, Um palestrante top. A gente não perde tempo, não. Isabel, o negócio com nós aqui é 220. Aqui nós fica tudo doente, mas o trem sai. Aqui a gente faz rodízio. Um sara e o outro começa. Enquanto um tá recuperando, o outro tá traiando. E o negócio vai. Isley eu tenho contato com um professor de licitação que ele está há muito tempo aí. Aí eu mandei para ele hoje, que tal? Vamos fazer? Ele vamos. Falei, pronto. Ótimo. Aí ele já reiniciou. Amiga, já liberei seu áudio. Vamos ver se melhora. Até a sua imagem estava travando, Evelyn. Estranho, né? É verdade. Na internet. Isso é o duro de morar em Cáceres. Só. Nublou. Nublou cá a internet. Bom, aonde que eu parei? O pessoal pediu, Evelyn, para você voltar lá naquela parte que você estava na comparação com Cuiabá. Numa imagem que tem as duas. Nas imagens. As 4. Tá. Ok. Eu vou compartilhar, então, de novo, tá? A tela. Se travar, vocês dão um alô aqui. Qualquer coisa eu passo pro celular. Parece que tá melhor. Ok? Estão conseguindo ver o... Sim, Evelyn. Foi? Isso. Meus Tá slides? tudo ok. Tá, então eu voltei aqui na tela que me pediram, né? Onde eu mostro as imagens aqui da malha urbana, né? De Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis e Cáceres, mostrando como e a diferença também das cidades mato-grossenses é que elas são espalhadas. Eu não sei se vocês conseguem ver a diferença e depois mais para frente eu vou mostrar essa diferença das cidades e da favelização, como é diferente aqui no Mato Grosso para outras localizações. Então, como eu estava falando de toda esse êxodo rural, da vinda das pessoas para as cidades, e a grande preocupação é aonde acomodar todas essas pessoas nas cidades. Então, eu trabalho aqui esse livro, Planeta Favela. Ele é de um autor chamado Mike Davis,
Mike Davis, ele é professor na Universidade da Califórnia e especificamente em San Diego, né? Ele é do Departamento de História e ele trabalha toda essa favelização existente no mundo, tá? Então, em todos os países ele trata, né, dessa desigualdade socioeconômica espacial, porque é o planejamento para acomodar essas pessoas e prestar-lhes serviços. Quais os tipos de serviços? Saneamento básico, no mínimo uma água encanada, escola, transporte, oferecimento de moradia. Para onde que essas pessoas vão se alocar? Então, a grande questão que ele traz também nesse livro dele é que raramente o mercado habitacional ele oferece mais de 20% do estoque de moradia. E aí, para onde a população vai? As pessoas menos favorecidas economicamente recorrem a barracos, alocações informais, loteamentos clandestinos, calçadas. Então, nós temos aqui figuras, né, que são imagens do nosso Brasil. Olha lá, barracos de lona, barracos de tapumes de construção, pessoas morando, dormindo em calçadas, embaixo de viadutos. E essa é a desigualdade socioespacial existente nas cidades. Olha só, as favelas em São Paulo, em 1976, correspondiam a 1,2% da população. Mas em 93, esse índice subiu para 19%. Foi bem no período de abertura de mercado, foi no período do Collor de Mello, onde abriu a globalização, é o início de toda a globalização. E aí nós tivemos, em 1990, um ritmo explosivo de crescimento urbano. E aonde essa população, aonde essas cidades cresceram? 16,4% ao ano. Já na Amazônia Legal, nós, no estado de Mato Grosso, estamos inseridos em parte da Amazônia Legal, uma das fronteiras que mais cresceram no mundo. 80% do crescimento da cidade em favelas, sem transporte, sem saneamento básico. Lembrando que na Amazônia Legal apenas 14% do total de domicílios são atendidos por rede de esgoto. Então, imagina como que essas pessoas sobrevivem nessas cidades, nessas favelas. Não tem vida digna, sequer tem local para um teto, né? As pessoas não têm. E agora, ó, de 91 a 2010, aumentou 60%. Esse número foi para 60%, ou seja, são 14 milhões de pessoas residindo em favelas. Há uma estimativa, foi feito um relatório, né, do programa Habitat da ONU, que revela que 52 milhões de brasileiros, 50,2 milhões de brasileiros, cerca de 28% da população brasileira, vive em favelas. E olha lá, quantas favelas nós temos cadastradas no Brasil? 16.433 favelas cadastradas. Que a previsão e a estimativa era que para 2020 são 55 milhões de pessoas morando nas favelas. E a gente precisa ter esse olhar. Imagine agora com Covid, com essa redução da economia, aonde nós vamos parar? Se eram 55 milhões, que era a previsão para esse ano, aonde nós iremos chegar com esses números, né? As pessoas sobrevivendo sem um teto. Então, olha só a diferença das favelas aqui. Essa primeira imagem aqui no canto, esquerdo, nós temos uma favela do Rio de Janeiro, a outra aqui em São Paulo.
essas margens do rio aqui, e a outra são palafitas na Amazônia. Olha como que as pessoas, a grande parte da população brasileira vive e sobrevive nas cidades, em favelas, sem ter mínimas condições de sobrevivência, sem ter esgoto, sem ter um teto, né? Qualquer infraestrutura. E aí a grande questão, o direito à moradia e o direito ao meio ambiente equilibrado nas cidades. Então, o crescimento urbano ele tem despertado grande preocupação acerca desses mecanismos de proteção à dignidade das pessoas. Um mínimo existencial que a gente diz, como diz Ingo Sarlet, né? Um mínimo existencial como acesso à moradia, ao meio ambiente equilibrado, ao bem-estar de seus habitantes, né? Com trabalho, educação, saúde, oferta de tudo um pouco. E considerando que essas ocupações se dão em favelas, que são locais menos valorizados da cidade, nas periferias, normalmente em áreas de risco, em costas de rios, em costas e margens de rios, né, que são as áreas de preservação permanentes, sem qualquer estrutura para uma vida digna. A exemplo de saneamento básico, água encanada, rede de esgoto, coleta de lixo, fornecimento de águas, escolas, assistência. Então, tudo isso tem a ver com o quê? O direito às cidades, o direito urbanístico. Que tudo isso a gente diz que é o mínimo existencial para uma pessoa viver com dignidade. É o mínimo que o Estado pode fornecer para os indivíduos, para os cidadãos, para as pessoas que habitam as cidades. E aliado, né, a essa falta de planejamento público, nós temos o quê? As mazelas das cidades, né? É um fator decisivo para a degradação ambiental. Se a gente tem uma perspectiva de, por exemplo, na Amazônia Legal, onde nós temos as maiores áreas de conservação, nossas cidades, para onde vai todo esse lixo, para onde vai todo esse esgoto? A gente está diante de uma degradação ambiental, diminuição da qualidade de vida do planeta, não só das pessoas que habitam a cidade, mas de todos os recursos naturais. E aí nós temos o quê? Uma degradação social, porque não se tem uma vida digna, né? A gente tem o quê? Uma moradia indigna, sem infraestrutura, sem nada, e o que resulta em quê? Em degradação ambiental. Então nós estamos diante de dois direitos, tanto o direito ambiental, que é um direito constitucional, é um direito humano, como também nós temos o direito à moradia, que também é um mínimo legal, um direito social inerente a todo ser humano. Então, nós temos alguns instrumentos legais de proteção. Então, o primeiro instrumento, assim, que eu digo a partir, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós temos lá, já foi reconhecido como um direito inerente ao ser humano, que é a habitação. Então, desde 1948, nós temos essa previsão de habitação como sendo um direito humano. Depois nós tivemos lá em 1966 o Pacto Internacional de Direitos Econômicos e Sociais e Culturais, né, prevendo o quê? A moradia como sendo a moradia tratando de moradias adequadas. Então, no pacto, eles sugerem, né? Surge, na verdade, pela primeira vez o termo moradias adequadas, e depois vem as discussões sobre o que é uma moradia adequada, e começa o início dessa preocupação, o que é uma moradia adequada. Depois nós tivemos a Convenção Americana de Direitos Humanos, o conhecidíssimo, principalmente dos nossos acadêmicos aí, o Pacto de São José da Costa Rica, que também é um marco aqui no Brasil, né, que a gente tem todo o reconhecimento também lá no artigo... Nós temos o artigo 21 do Pacto de São José da Costa Rica, ele vem tratando
21 não, 22, tratando da residência, o direito de residir em qualquer país, em qualquer lugar. Então, o próprio Pacto de São José da Costa Rica também trata da moradia. Posteriormente, em 1972, nós temos o quê? A Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, né? E lá também, a gente tem lá a Conferência de Estocolmo também tratando das questões sobre o direito à moradia. Se não bastasse isso, em 1976, nós também tivemos a primeira Conferência das Nações Unidas sobre assentamentos humanos, que é a Conferência de Vancouver, que trata do habitat. Que nessa conferência, principalmente, se discutiu o quê? Ações no sentido de melhorar a qualidade de vida dos assentamentos humanos, sendo o elemento moradia como indispensável para a vida humana. Depois nós tivemos o nosso relatório Brundtland, que trata do nosso futuro comum, que também trata a sustentabilidade em todos os níveis, inclusive nas cidades, tá? Para a construção, né, de uma cidade sustentável. Na Constituição de 1988, a nossa Constituição Federal, lá no artigo 225, nós temos a proteção do meio ambiente, né, como sendo um direito fundamental, né, uma vida como que é um meio ambiente equilibrado para as presentes e futuras gerações. Então nós temos aí o artigo 225 tratando do meio ambiente e também o artigo 186 tratando das funções sociais das cidades. E tratando da cidade como um todo, e depois nós temos uma regulamentação, né, no Estatuto das Cidades, que se deu lá em 2001. Posteriormente à Constituição, nós tivemos em 1992 a conferência, a Rio 92, ou a ECO 92, que foi a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que foi aqui no Brasil. E a ECO 92, a Agenda 21, principalmente, ela teve a previsão do acesso à habitação sadia e segura para o bem-estar humano. Então, em todas essas conferências, foi tratado do quê? Do direito à moradia como sendo inerente à dignidade humana. Em 96, na segunda Conferência das Nações Unidas para Assentamentos Humanos, também conhecido como Habitat 2, né, a Conferência de Istambul, lá as discussões foram mais acirradas em questão de adequada habitação para todos, desenvolvimento de assentamentos humanos sustentáveis no mundo. Porque a partir de 1996 se discutiu muito assentamentos humanos e principalmente se compreendeu a moradia adequada como habitação sadia, acessível, disponível, segura, com a inclusão de todos os serviços básicos, como água, energia, saneamento, coleta de lixo. Então, isso é inerente do ser humano, essa necessidade de habitação segura, né, disponível, com saneamento básico, é o mínimo que se pode ter. Em 2000, nós tivemos uma emenda constitucional aqui, né, na Constituição Federal, a emenda constitucional número 26 de 2000, nós tivemos o direito à moradia incluído no texto constitucional como sendo um direito social, lá no rol do artigo 6º. Então, é um direito social previsto constitucionalmente, o direito à moradia. Posteriormente, nós tivemos também aí o Estatuto das Cidades, né, principalmente com a previsão de que o poder público ele tem que dar acesso à moradia, principalmente para os indivíduos de baixa renda. O Estado ele tem que ofertar para essas pessoas moradia digna, né? Acesso a esses
programas de inclusão social para acesso à moradia, para uma melhor qualidade de vida. Em 2005, nós tivemos a Carta Mundial do Direito às Cidades, o Fórum Social Mundial, que foi no Rio Grande do Sul, também com essa previsão de moradia digna e adequada. Em 2009, também nós tivemos a Lei Minha Casa Minha Vida, que foi uma das construções do PAC, né, do Pacto de Desenvolvimento do Brasil, no qual muitos criticaram a Lei Minha Casa Minha Vida, mas foi um grande programa e uma evolução no Brasil, porque há muito tempo não se tinha qualquer expectativa de previsão de acesso à moradia para a população de baixa renda. Então, foi um grande avanço no Brasil nesse período com esse programa Minha Casa Minha Vida, principalmente para acesso de casas com pessoas com renda até 3 salários mínimos. Então, foi um grande avanço na legislação brasileira. Em 2012, nós tivemos o Código Florestal, que também teve a previsão da ocupação e uso do solo urbano, tratando principalmente das áreas de preservação permanente, aumentando, né, a quantidade de acesso, né, a essas áreas, as marginais, as áreas a mata ciliar. Então, isso tudo foi redimensionado. E também nós tivemos a Rio+20, trazendo aí a Agenda 2030 com os Objetivos do Desenvolvimento para 2030, né, com metas até 2030, e principalmente a partir de cidades sustentáveis, que é o foco aqui do nosso trabalho e da nossa discussão. Então, a gente vê que em todo momento a questão ambiental ela está ligada ao processo de urbanização e favelização. A apropriação dos espaços, que normalmente é destinada à população de baixa renda, tem reflexos expressivos, né, nos recursos naturais. Essas ocupações, como a gente já tratou, é desprovida de qualquer infraestrutura e é impossível pensar em planejamento urbano, políticas habitacionais, de forma dicotômica, de forma separada do problema ambiental. Porque não haverá sustentabilidade e nem qualidade de vida nesses assentamentos urbanos. E aí surge o bem viver, o meu novo objeto de estudo, né, nas cidades. A proposta do meu trabalho aí é o bem viver, que surge o bem viver, ele surge como proposta alternativa, né, de desenvolvimento, como um novo paradigma de desenvolvimento, quando se pensa na sociedade e na natureza. Porque, como até minha orientadora é Liliane Alcântara, e o Sampaio, ele é um professor da Universidade Federal do Paraná, eles introduziram no Brasil o bem viver, essa reflexão do bem viver, porque nós estamos diante de uma crise de caráter sistêmico e civilizatório. E o tema, ele remete à qualidade de vida, às questões como espiritualidade, natureza, modo de vida, consumo, política, então, e ética. Ele nos faz refletir de forma como um todo, de forma holística. E da onde vem o bem viver? O bem viver, ele vem da região andina, né, da América do Sul, como o Quechua, o Pachamama, que a gente também é conhecido como Pachamama, que são os idiomas pré-hispânicos aqui na América do Sul. Então, são indígenas que trabalham toda essa culturização em relação à sociedade e os modos de vida, como a gente trata a natureza. Então, essa tradução, a tradução mais difundida, apresenta a qualidade de vida, mas
não só isso, é uma cosmovisão, né? Uma oportunidade de se construir uma sociedade sustentada na convivência do ser humano, em diversidade e harmonia com a natureza. E a partir do quê? Valores culturais existentes em cada país no mundo. Então, é o quê? É trabalhar o ser humano, é o seu modo de vida a partir do momento em que eu preservo a natureza, eu tenho os conhecimentos tradicionais lá dos povos hispânicos e eu trago isso para onde? Para vivência em cidade, para vivência em cultura, para vivência como eu respeito o outro, né? A partir de uma visão ecológica, de empatia, de respeito ao meio ambiente, respeito a si próprio e respeito ao próximo. Como eu posso ser melhor a partir de toda essa visão cosmológica, né, que envolve o homem e o meio ambiente. São modos de vida alternativos ao desenvolvimento. Então, a gente precisa do quê? De empatia nesses ambientes urbanos. Então, o bem viver ele vai se conectar com a qualidade de vida das pessoas, como acesso à moradia, aos alimentos, ao trabalho, às relações familiares, né, ao lazer, ao meio ambiente. Esse tema ele vem sendo tratado como compromisso de mudança e, principalmente, o desenvolvimento a partir de estratégias econômicas inclusivas, sustentáveis, democráticas, para que a gente possa encontrar essa igualdade e justiça social. Então, é isso que a gente precisa trazer para as cidades, não só em comunidades tradicionais, não só no meio rural, mas sim a gente precisa de tudo isso nas cidades, viver como os indígenas tratam a terra, como os povos os povos tradicionais, as comunidades tradicionais tratam a terra com tanto carinho, e isso a gente precisa trazer para a nossa vivência nas cidades. Essa é a grande pegada dessa questão do bem viver, essa conexão do homem com a natureza. E nós estamos perdendo essa essência nas cidades. Então, é a partir dessa perspectiva que é fazer com que o poder público, né, desenvolva programas e ações políticas, né, de ocupação dos espaços urbanos, de forma a garantir esse bem viver dos habitantes, com a transformação dos espaços, com a realização, né, das funções essenciais da cidade, com toda a questão do direito à cidade que todos os cidadãos, todos os indivíduos que moram nessa cidade merecem, e principalmente aliados à questão ambiental, né, a promoção da sustentabilidade nesses espaços urbanos. Então, nós temos aí, né, aqui a Agenda 2030 traz o quê? Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. E é essa a proposta, né, do bem viver, porque são medidas ousadas que a gente vai tentar fazer o quê? Transformar o nosso mundo, né? Tornar essas cidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. É essa a ousadia do bem viver. Ver o mundo de forma diferente, né? Pautado nessa qualidade de vida, no bem viver e uma vida principalmente digna e adequada para todos os habitantes das cidades. É essa a nossa proposta para hoje à noite, para essas discussões. Então, agora eu devolvo a palavra, né, para a Elzira e para o Gabriel. Essa foi a reflexão, né, de hoje. Maravilha. Estou tentando ativar a Elzira aqui, peraí. Elzira. Ui, bloqueei você sem querer. Oi? Oi, estão te ouvindo. Agora sim.
Não, é que eu estava postando no Instagram nosso terceiro dia, aí me pegou de surpresa. Professora, muito obrigado, né, pela sua fala. Eu acho que extremamente pertinente, né? Eu acho que discutir a questão voltada aos aspectos de urbanização, acho que se faz extremamente necessário. A impressão minha está travando? Não, para mim não tá. Não? Tá. Então, se faz, eu acho que é extremamente importante se discutir. Agora tá? Tá. Ô, Jesus, é hoje que essa internet deixa nós na mão. Numa cidade como a nossa, né? Que tem um processo de urbanização tão diferenciado, né? A gente começa a falar dessa urbanização desde, né, mais de 200 anos atrás, e mais recente a gente tem esses complicadores ligados ao aspecto de urbanização com relação ao não planejamento, né? Isso é um perfil ainda muito triste, né, em cidades como a nossa. Né? A cidade cresce conforme o nível de necessidade de seus habitantes, mas ela não é fruto de uma política habitacional, ela não é fruto de um pensar de gestão, de um pensar de como que as pessoas podem ter uma qualidade de vida estando nas cidades. Eu acho que isso é o grande complicador. Então, assim, toda a sua fala voltada à questão que envolve, né, o direito à cidade, né, o direito da cidade como uma característica de direito humano, ou seja, garantir a toda e qualquer pessoa estar nas cidades, mas estar em condições. Porque estar na cidade pode ser um morador de rua, pode ser alguém que não tenha acesso, né, a uma casa, acesso ao trabalho. Então, são questões extremamente pertinentes. Acho que uma coisa de muita relevância, né, no seu trabalho, e eu particularmente não conhecia, né, esse direito do bem viver, né, como pensar esse bem viver numa cidade como a nossa, né, e em que questões que a gente pode estar repensando isso aí, já que a gente está falando do momento, né, de não só pandemia, mas também um momento em que a gente tem a possibilidade de escolha de representantes, da possibilidade de discussões a respeito de como pensar a nossa cidade daqui pelo menos a 4 anos, né? É possível da gente analisar dentro dessa perspectiva. Acho que é importante fazer um pouquinho dessa fala. Deu uma travadinha, mas eu consegui pegar aqui toda a sua fala. Realmente, Elzira, Cáceres, nós temos... Estão me escutando bem? Estamos sim, Eveli, tá ok. É porque tem hora que eu não... Parece que... Bom, agora deu uma travada. Mas parece que deu uma travada. Travadinha agora. Mas De o seu novo. tá ok. Troca de internet aí, Elzira. Vai, professora Eveli. Cáceres, especificamente, nós temos Cáceres, né? Nós temos uma população urbana de 87,3%. Se nós formos pensar, nós estamos... Cáceres é o município com o maior rebanho do estado de Mato Grosso. Ou seja, nós temos uma população com 87% urbana, no qual nós temos grandes áreas de agropecuária e agora o soja, né, que está sendo aí implantado no nosso município. E qual o desenvolvimento? Aonde nós vamos alocar essas pessoas que saíram do campo, né? Aqui no nosso município de Cáceres, aqui, diferentemente, nós não temos industrialização, nós não temos o direito à cidade garantido com oferta de casas, principalmente agora nos últimos 10 anos, nós tivemos quantos programas habitacionais no nosso município?
Nós temos uma cidade que é do período colonial, no qual ontem o professor Jefferson tratou com a gente as maravilhas do centro histórico de Cáceres, né, do período colonial, como é feita toda... E o que a gente tem feito para nossas cidades? Quais são os programas de direitos à cidade que nós temos aqui? Nossa cidade é sustentável, nós estamos à margem do rio, como a maioria das cidades brasileiras, elas são são referências trazidas pelos portugueses, que são as cidades de Realengo, as margens do rio, né? Nós estamos na beira do Pantanal. E o que a gente está fazendo para mudar essa nossa realidade? A gente sequer, agora que a gente está começando com todo um planejamento de esgoto, né, que foi feito aí, teve tanta discussão, mas como que a gente vai fazer com essa população que não tem onde morar, que não tem casa para morar, não tem acesso à moradia, não é ofertada pelo poder público. Então, a gente tem toda essa questão aqui no nosso município, especificamente, com 40% da população de pobres, né? Pelo último censo do IBGE, nós temos uma população extremamente carente. Não sei se respondi sua pergunta, Elzira. Sim, sim, não é mais uma consideração, Evelina, não é necessariamente uma pergunta, mas eu acho que é o momento da gente repensar, eu acho que é bacana. Eu ia falar sobre isso, sobre o microfone, Evelina, mas você afastou. Eu vi aqui a Sônia falando que está muito alto. E aí, Elzira, vamos para perguntas? Isso. Peraí, deixa eu só me... eu me desconcentrei aqui. Outra... Deixa eu ver aqui se alguém passou alguma pergunta para você aí. Tem uma lista. Posso começar liberando os microfones deles, pode ser? Pode. Tá bom. Rodrigo Levente, tá? Primeiro é o Rodrigo, né? Isso. Rodrigo Levente. Está ativado. Pode falar. Tudo bem? Boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Tudo bem. Obrigado pela oportunidade de participação. Obrigado também pela exposição da palestra. Foi uma equalização do conhecimento excelente. Penso que trouxe e nos enriqueceu bastante, principalmente no conceito coletivo de ambiente urbano. Essa consciência social e coletiva, principalmente a bem do próximo, precisa ser melhor disseminada. E isso me trouxe algumas curiosidades. Uma delas é que eu trabalho aqui no estado de Rondônia pelo Ministério Público, atuo na condição de promotor de justiça e verifico muitos loteamentos que crescem de forma irregular e clandestinas. Uma das situações que venho enfrentando é tentar, pelo menos no intuito de reverter os meus esforços para essa população que precisa de atenção, uma prestação de serviço mais adequada sem a necessidade de judicializar, sem a necessidade de apresentar ao judiciário uma ação civil pública, buscando uma prestação de serviço público que já deveria ter acontecido lá no início do loteamento, da moradia. E a senhora colocou e ponderou muito bem que, por variantes, essas ocupações vão acontecendo, vão se transformando em aglomerados, muitas vezes seguindo o rumo de favelas, e a gente não consegue mais reverter, tornando-se uma situação complicada e muito adversa. Hoje, como que a senhora vê, como que foi o objeto de estudo, como que se coloca numa situação como essa, principalmente frente a essa realidade, essas experiências diárias, em que fatalmente não se chega a água potável, não se chega a luz pública, não se chega serviços públicos derivados, por exemplo, posto de saúde, delegacia de polícia, segurança pública, entre outros, nesses espaços que infelizmente estão se tornando mais comuns no dia a dia.
Professora Eveli? Não estou ouvindo. Será? Gente, calma aí. Eu acho que ela deve ter trocado sem querer o fone. Tem um fone dela que dá Acho que está problema. fechado o fone. Eu vou fechar o meu para não atrapalhar, já que eu já formulei a pergunta. Qualquer coisa, se ela não ouviu a pergunta, a gente liga de volta. Peraí, que ela tá Não, voltando. eu ouvi, sim. Ah, beleza. Obrigado, professora. A grande obrigada, Rodrigo. É Rodrigo, né? Rodrigo, pela questão. Meu objeto de estudo foi justamente a atuação do Ministério Público em nível de mestrado. Legal, porque a gente precisa unir forças, né, com o maior defensor da sociedade, que é o Ministério Público, nessas ações, porque o poder público por si só, por si próprio, ele não vai fornecer essas moradias principalmente para baixa renda. Então a gente precisa criar no poder público essa agenda, né? Esse interesse em ofertar moradias. Porque a partir do momento em que se descobre um loteamento novo na cidade, ele já praticamente está consolidado. E muitas vezes aqui no município de Cáceres, por exemplo, nós temos normalmente em APP. E aí, como você está diante de um meio ambiente e está diante de um direito à moradia, como que você vai retirar essas pessoas que sequer têm onde morar? Não tem toda essa infraestrutura básica. Então, a gente está aí diante do que a Lexi fala, né, sobre choque de dois direitos fundamentais. E o que escolher? O meio ambiente ou um direito à moradia? Então, a gente está diante de questões muito complexas, como diria o Mohan, né? E é isso, a gente precisa desse apoio do Ministério Público, a sociedade como um todo, principalmente a população de baixa renda, precisa do apoio do Ministério Público. E fortemente, que é o nosso defensor, né? O guardião dos direitos difusos e coletivos de toda a sociedade, da ordem jurídica. E a gente precisa fomentar isso nos nossos conselhos habitacionais, no nosso poder público municipal, que tem que, né, juntamente com o federal, a gente tem vários programas que, inclusive, o poder federal, o poder público federal, ele dá acesso e programas de construção habitacional com tudo pago pelo governo federal. Mas a gente precisa desses projetos e isso tem que ter a cobrança nos conselhos, principalmente do Ministério Público, essa participação. Obrigado. Elzira, tu fechou o teu microfone. Vou ativar o próximo. Helder. Fechei um pouquinho. Helder? Boa noite a todos. Para variar, mais uma noite com perguntas, né? Na verdade, não seria... Como nós estamos falando de relato de um estudo, professora, no estado de Mato Grosso, sobre alguns itens que foram relatados hoje na palestra, interessantíssima, por sinal, todas elas, né? Tá de parabéns toda a equipe. Os municípios, né, em si, eles têm um plano diretor. Esse plano diretor, ele faz esse gerenciamento tanto de resíduos sólidos, né, também como de moradia, dentre outros. Há um déficit muito grande no estado de Mato Grosso, não sei se isso chegou a ser no seu estudo, se existe muitos municípios sem esse plano diretor. Por exemplo, Cáceres, o plano diretor de Cáceres era totalmente desatualizado. Estão agora começando a aprimorar esse plano diretor. E dentro do estado de Mato Grosso, para a produção agrícola em si, o zoneamento socioeconômico, que também está travado na Assembleia Legislativa,
por alguns procedimentos jurídicos até com a questão ambiental, como foi citado aí os avanços, né, ao longo do tempo da Minha Casa Minha Vida, lá, a questão do novo Código Florestal. E houve essa questão duvidosa, que deixou tudo em dúvida, e o Ministério Público automaticamente pegou o zoneamento socioeconômico, né, para que fosse reanalisado. Então, diante disso, o plano diretor há um déficit muito grande no Estado, e o zoneamento socioeconômico também, não sei se ficou bem claro a interpretação, na verdade. O que aconteceu? Quando surgiu lá o... Deixa eu só pegar aqui aquele meu esqueminha de legislação, que eu já falo aqui para você. Olha só, o Estatuto da Cidade foi do ano de 2001. Ele foi... E o que ele fez? Ele deu um prazo para os municípios se adequarem, né, a ele. E, principalmente, adequar os seus planos diretores. Chegou no prazo que os municípios teriam que se adequar, é claro que a maioria não fez, e o que a gente viu e que eu fiz um estudo sobre os planos diretores, que muitas vezes eles apenas copiaram de outras cidades sem sequer olhar para as próprias necessidades do seu município. E isso causou uma defasagem muito grande em quase que todas as cidades, não só no Mato Grosso, mas no Brasil todo. E essa grande necessidade desse zoneamento. Esse zoneamento passou por Cáceres, sem brincadeira, acho que deve ter tido aí mais de 7 anos e até agora não aconteceu nada. Então a gente tem um solo urbano ocupadíssimo, sem qualquer fiscalização, sem qualquer benefício, principalmente nas áreas mais afastadas do nosso centro, longe de tudo. E essa é a grande preocupação e a gente tem que cobrar, né? Eu faço parte, inclusive, do Conselho de Habitação aqui do município, pela OAB, mas a gente, é o que eu falo, a gente parece que a gente roda e fica no mesmo lugar, sem qualquer perspectiva de mudança e de alteração. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, Helder. Sim, é mais ou menos isso também que é o entendimento que a gente tem participado de alguns eventos até perante a instituição aqui em Cáceres, como também em Cuiabá, é mais ou menos isso. E o pessoal deixou a revelia e muitos perderam as programações, indústrias, empresas que tinham interesse em fazer algumas adequações, até mesmo dentro do município de Cáceres, não fizeram. Tinha um grupo de Porto Velho que queria fazer um condomínio fechado dentro do município de Cáceres, investimento de milhões de reais, não pôde vir porque não teve acesso ao plano diretor. Isso há 3, 4 anos atrás. Então entra essa questão desse déficit que a gente questionou agora. Sim. Por isso é importante o plano diretor do município, que ele, até os investimentos, quais as áreas devem ser investidas dentro do município, tudo isso faz parte do plano diretor. E essa é a importância desse instrumento urbano em todos os municípios, não só no estado de Mato Grosso, mas quais os planos para acesso à moradia, quais os planos para residenciais, quais os planos para infraestrutura, por exemplo, agora a gente vai ter aí o nosso esgoto. Vamos ver se vai sair mesmo, né? Mas é de grande importância. O plano diretor é justamente por essas questões que envolvem todo o direito à cidade. Qual que vai ser a implementação de, por exemplo, acesso a trabalho, acesso a transporte público, que é o que eu sempre brinco.
Qual é o transporte público que nós temos em Cáceres, gente? Se você não tiver uma bicicleta ou chamar o mototáxi, você não chega no outro ponto da cidade, né? E isso é muito sério, porque é um direito coletivo. Mequiel, vou ativar seu microfone. Mequiel, fica à vontade para a exposição. Obrigado. Boa noite a todas e a todos. Boa noite, professora. Parabéns pela Boa noite. palestra. Vou mudar um pouquinho o foco da discussão. Eu só quero, na verdade, fazer uma reflexão a partir de um outro polo geográfico. Eu estou em Alta Floresta, né, um pouquinho distante de Cáceres, mas a gente consegue fazer essa discussão relativa ao plano diretor na mesma lógica ou até de uma maneira um pouquinho mais incisiva, considerando primeiro o fator histórico de constituição das cidades do norte do Mato Grosso, que foram numa perspectiva de colonização, naquela lógica de integrar para não entregar, né? Então, assim, isso diz muito, e vai refletir ainda por muito tempo a forma do uso e ocupação do solo aqui, né? Assim, a visão que a população tem, de uma maneira geral, é lógico, e os gestores como um todo, é a visão de uso do recurso ambiental, de uso do meio ambiente. Não é de compartilhamento, não é de cuidado, não é essa visão. Então, o primeiro embate que a gente tem, quando a gente pensa em evolução nessa perspectiva do bem viver, é que quem faz a gestão do município precisa ter essa preocupação, senão a gente, infelizmente, nunca vai evoluir. O plano diretor é um instrumento extremamente importante? Funciona? Não funciona, infelizmente. Nós aqui no município, eu estou na condição de vereador hoje no município, nós temos um plano diretor que foi instituído aqui em 2003 e conforme a vossa fala, inclusive, ele simplesmente foi uma cópia e o cola e execução que é bom nada. Aí ele precisa ser revisado temporariamente, isso não acontece. O Concidade, infelizmente, não é representativo, ele infelizmente acaba atendendo a demanda do comércio geral de loteamentos, né? É aquela coisa do lobby mesmo, infelizmente, e os loteadores, eles não alisam, eles batem em cima mesmo, tanto do gestor quanto do Concidade, que acabam facilitando uma série de situações que não favorecem a organização do ambiente como um todo, e muito menos o direito à moradia. O município como um todo não tem preocupação, a senhora falou da Agenda 2030, por exemplo. O município de Alta Floresta é signatário da Agenda 2030. Agora, me pergunta onde é que foram colocadas as famílias que se pretende alocar nas 213 casas aí do Programa Habitacional do Governo do Mato Grosso. Não é numa área nobre, não é numa área com qualificação e não é numa área com infraestrutura. Então, na verdade, enquanto a gente não tiver gestores capacitados, formados a partir de uma nova lógica, a política do bem viver, infelizmente, vai ficar no aspecto ideológico, né? Então, assim, em linhas gerais, eu só queria contribuir a partir dessa outra realidade para a gente traçar um paralelo que a gente tem no nosso estado, infelizmente, ainda um longo trabalho para ser feito e desenvolvido para que a gente consiga minimamente ter um relacionamento saudável com o meio ambiente. Obrigado. Boa noite. Obrigada, Mequiel, por estar aqui conosco, né? Estar lá do outro lado do Mato Grosso. É um prazer tê-lo aqui. E conhecer a realidade de Alta Floresta e até para o Helder ver que não somos só nós, né? Nós estamos lá do outro lado, você também vivendo essa mesma problemática aqui do município de Cáceres, onde um plano diretor que não tem a ver com o município, ou que está desatualizado, ou que foi um cópia-cola de outra cidade do país, né? Infelizmente, a gente precisa, por isso que eu falei até com o Dr. Rodrigo, que a gente precisa do Ministério Público tomando conta dessas situações, porque só a população não adianta, a gente precisa de instituições sérias para
para que a gente tenha esse acesso efetivo e que nossas cidades sejam inclusivas e sustentáveis. É isso. Só para finalizar, eu acho que, considerando a palestra de ontem, também sobre a questão de ontem e de anteontem, né, que os temas eles estão interligados. Considerando a política da sensibilização da população, eu acho que é um dos papéis que a gente não tem como abrir mão. Apesar de tudo, apesar de a população ainda não ter domínio do seu real poder e dela carecer de instituições como o Ministério Público atuando, a gente não pode deixar de fazer o processo de sensibilização e de educação, né? Porque eu acredito que é a partir dessa lógica que em gerações futuras a gente vai conseguir efetivamente mudar. Alguns passos dessa nossa geração, infelizmente, a gente não vai conseguir desconstruir e reconstruir, mas a gente pode colaborar para que futuramente a gente tenha outros rumos para o nosso planeta como um todo, né? É isso, obrigado pela atenção e pela palestra. Obrigada. Sem querer, eu pulei o Guilherme, peço até desculpa, Guilherme Ribeiro. Vou acionar o seu áudio, Guilherme. Pode, já te liberei, você pode ativar aí, tá? Olá, boa noite, tá me ouvindo? Sim. Sim. Boa noite a todos. Primeiro eu queria parabenizar minha colega de trabalho, Eveli, né? E dizer que eu fiquei muito satisfeito com a palestra, porque, assim, é uma visão que vem do direito, e eu, como urbanista, né, eu vou falar em questão de urbanismo, né, que a gente trata. Eu vim acompanhando a sua palestra e vim passando na minha cabeça o que eu vim estudando no urbanismo desde o início. E está totalmente interligado, né? Essa questão urbanística, né, nós temos... Até dei um print aquele seu slide da evolução das leis, né? Porque no urbanismo a gente tem algumas formulações, né? Não chega a são leis, né? Que começa lá na Europa, né? O urbanismo começa a se desenvolver mais na Europa e que tinha aquelas cartas de recomendações, carta de Atenas e por aí vai. Então, eu fiquei muito satisfeito em vendo essa ligação que uma coisa tem com a outra, né? E, assim, é mais uma contribuição mesmo. A questão você deu o exemplo do livro do Mike, que eu até anotei aqui, que eu vou dar uma pesquisada. Tem uma autora, ela não é urbanista, porém, ela é uma estudiosa das maiores, assim, que todo mundo que estuda urbanismo, talvez você viu ela, que é a Jane Jacobs. E ela fala muito, né? O livro mais famoso dela é A Morte e Vida das Grandes Cidades. Porque as grandes cidades trazem favelas e traz a segregação. E ela trata muito essa questão de essas ruas, essas favelas, ou o grande centro, não está mais socializado, né? Hoje se criou locais específicos para lazer. Sendo que, às vezes, o lugar mais certo por lazer é a própria rua do seu bairro, porque todo mundo está se vendo, não vai ter o bandido ali, vai ter uma carrocinha de pipoca, então, assim, isso vai melhorando, né? E isso tudo está envolvido, porque você vai ter uma qualidade de vida no seu próprio bairro, né? E aí a gente volta para aquilo, para o urbanismo sustentável. Muita gente já contribuiu com muita coisa. Um exemplo mesmo que a gente tem hoje em questão real. As prefeituras de interior, por exemplo, a maioria delas não tem arquiteto urbanista, é um engenheiro civil. E o engenheiro civil, ele não tem visão de urbanista, ele tem visão de projeto, que aí se equivale às vezes com o arquiteto. Então cresce desordenadamente projetos de urbanismo e sem revisão de um urbanista, né? E em torno disso vai crescendo o quê? A especulação imobiliária, né? E aí onde eu quero chegar? A questão do bem viver. Eu não tinha visto falar, né, nesse projeto Bem Viver, mas assim, até o meu TCC eu trabalhei na época com arquitetura sustentável. E assim, a gente estudou muito as bioconstruções e as ecovilas, né? Tem várias ecovilas aí esparramadas, mas querendo ou não, ela tem, né, uma sociabilização ali interna, mas porém ela ainda é segregada porque ela fica distante, né? E aí a ideia aqui não é ter essa segregação, né? Porque
acaba de sendo, de certa forma, uma ecovila, ela fica segregada porque ela vai pegar um ambiente ali rural, uma gleba, e vai transformar numa vila sustentável, né? Mas assim, aí eu vejo por esse lado das habitações de interesse social, né? Que nem você falou, teve um avanço muito grande, Minha Casa Minha Vida ajudou. Porém, eu já vi vários estudos que a Minha Casa Minha Vida, eu mesmo já participei de alguns projetos, eles não aceitam projetos com inovação tecnológica, sustentáveis. Então, assim, é sempre aquele projetinho padrão para qualquer lugar da cidade, qualquer lugar do país. Agora você acha que uma casa lá no sul, ela vai ter a mesma qualidade no norte, no centro-oeste? São climas diferentes, né? Então não se aborda essa realidade local. É um projeto para um país inteiro, só que nós temos um país muito diferente, né? Então, até onde eu sei, essa política de ter um projeto desenvolvido sustentável, né, para aquela região que possa agregar materiais locais, por exemplo, no nosso caso, tem alguns projetos aqui desenvolvidos de voltar a ter o adobe que a gente tem aqui, né? Então, por que não construir com adobe em vez de construir com tijolo, olaria, que gera um grande impacto ambiental, porque tem que fazer, pegar uma área, retirar o barro, enfim. Né? Então, assim, isso não é, essas políticas não vão para frente, porque tem os interesses, né, da especulação imobiliária. E eu queria saber, assim, do seu estudo, você chegou a fazer alguma coisa sobre essa questão da especulação imobiliária? Porque eu vejo da seguinte forma, por exemplo, do mesmo jeito que a gente tem a segregação da favela, que vai crescendo desordenadamente, as pessoas que chegam, hoje nós temos o quê? A questão da segregação dos grandes condomínios, porque eu vejo como a segregação, da mesma forma que a favela está crescendo hoje, nós temos crescimento nos condomínios, que são áreas distantes. Hoje em Cuiabá, você vai para Chapada, tem vários condomínios, você vai para o Manso, é caríssimo. Aí você vê um contraponto. Aí um bairro, Minha Casa Minha Vida, sai lá de um lado da cidade mais pobre, né? E lá no lado mais distante, mais bem visto, sai, por exemplo, só um terreno, R$ 200.000. E uma casa, Minha Casa Minha Vida, custa R$ 100.000. Então, assim, e já o terreno a gleba da própria área da Minha Casa Minha Vida, já você vê que tem uma especulação ali. E depois que a pessoa adquire, essa questão burocrática, porque você vê mesmo, se você for fazer uma análise num bairro Minha Casa Minha Vida, daí um mês a casa está uma mansão, e você sabe que aquela pessoa não é uma pessoa de baixa renda, porque a casa já transformou. Né? Então, você sabe que a pessoa de baixa renda, ela vai aos poucos, construindo um murinho, construindo ali um puxadinho, né? Então, se você chegou a fazer um estudo desse contraponto aí e dessa segregação, dessa especulação imobiliária, né? E, assim, só fazer uma contribuição em questão do plano diretor, né? Que o pessoal estava falando, que eu estudo muito ele também, principalmente para a gente dar aula, que ele traz as diretrizes, para, que nem você falou, para a própria prefeitura aplicar as leis e mudar os códigos, porque nós temos aí código de postura e código de obras super defasado, que já não condiz com a nossa realidade. Então, eles deveriam pegar o plano diretor para aplicar nessas normas, né, nessas obras, nesses códigos de obra, no código de postura, adequando. E assim, eu não me recordo de cabeça, mas assim, eu acho que o plano diretor, para a prefeitura exigir que ele seja efetivo, que faça ele, tem que ter um número mínimo de habitantes. Então, por isso que muitas cidades pequenas não têm plano diretor. Então, assim, tem que ter uma quantidade X que é obrigado o município a fazer um plano diretor. Aí, no mais, é só isso. Eu acho que deu para você entender mais ou menos o que eu quis perguntar. Sim. Beleza, então. Deu, sim. Obrigado a todos. Boa noite. Bom, é um prazer, Guilherme, tê-lo aqui. Pessoal, o Guilherme, ele é coordenador, né, do curso de Arquitetura e Urbanismo da FAPAM, né, da Faculdade do Pantanal, aqui, meu colega de coordenação. Então, é um prazer tê-lo aqui, né? A questão, Guilherme, lembra que eu te falei, eu não sei se esses dias que a gente estava conversando sobre
a aula da professora Judite no mestrado de Geografia, justamente ela trata a nova periferia das cidades, tem sido grandes condomínios. Tem uma nova dinâmica espacial que tem adaptado a essas novas regras da sociedade urbana, das grandes cidades principalmente. Por quê? Antigamente, a cidade ela vai crescendo a partir da sua prestação de serviço, ou seja, do centro para a ponta, né? Para as periferias. E hoje o que nós temos é o contrário, os condomínios de alto padrão imobiliário, por exemplo, os grandes Greenville, Alphaville, né? Eles são todos realizados em áreas mais afastadas, na nova periferia das cidades. Né? Como nós temos, por exemplo, em Cuiabá, os grandes condomínios estão todos ali na Estrada da Guia, que antigamente era ali no 1º de março, era uma grande favela de Cuiabá. E hoje a gente tem o quê? Grandes condomínios ali, né? Então, se diz que é a nova periferia, a nova urbanização aí desses grandes condomínios, e a fragmentação do espaço urbano está toda pautada nessa fragmentação, né, de condomínios, onde são todos fechados. Isso é a nova realidade urbana. Uma outra questão, Cáceres tem já uma performance um pouco diferente. Porque normalmente nas cidades mais pobres, as margens do rio, por exemplo, são palafitas, são favelas. A dinâmica cacerense é diferente, porque todo mundo quer estar de frente com as belezas cênicas do Pantanal. Até eu queria morar na beira do rio horas, que vê aquela paisagem maravilhosa todos os dias. Né? Então, nós temos o quê? Uma dinâmica diferente. Mas aonde está a população mais abastada? Próxima do centro. Né? Por exemplo, nossos condomínios, não condomínios, mas a área mais nobre da cidade está próxima do centro, está próxima da igreja. E essa é a dinâmica cacerense, diferente do que tem acontecido hoje. A gente tem a chamada gentrificação nas cidades, no qual a população pobre, né, a população carente está vindo para onde? Para o centro. Olha a dinâmica de São Paulo. Né, ali na Cracolândia, ali eram áreas nobres, e agora a gente tem toda uma novidade urbana com a gentrificação, a renovação desses espaços, às vezes uma renovação, por exemplo, no Rio de Janeiro, para a Copa, eles fizeram o quê? Uma maquiagem das favelas, que a gente chama de, uma maquiagem imobiliária, que também chama-se de gentrificação, onde muda toda a dinâmica do espaço para promover ou para espantar as pessoas dessa localidade. Então, depende muito do que se vai fazer. Não sei se eu respondi suas perguntas, mas essa é a nova dinâmica. E aí, o livro é esse, ó, Planeta Favela. Se você quiser, depois eu te empresto, levo para você. É muito bom. E uma outra questão que você falou do bem viver, pessoal, o bem viver ele chegou no Brasil tem pouquíssimo tempo, tá? É esse daqui, é um tema que tem sido até da minha co-orientadora, né, no doutorado. Ela é foi o tema que ela estudou no pós-doc dela e foi introduzido pelo programa da UFPR, que é a Universidade Federal do Paraná, trabalhando o bem viver e os eco-socioeconomias, né? Então, é uma mudança de paradigma a partir do desenvolvimento sustentável, que eles entendem que é um tema muito voltado para o capital, para o liberalismo, né, para o capitalismo. Então, é uma nova alternativa de desenvolvimento.
e de sustentabilidade. Ok, professora, foi isso mesmo. Então, a gente vê muito, principalmente, a Jane Jacobs, ela fala muito dessa questão dos centros desertos que nós temos à noite, né? O grande centro hoje, não precisa ser grande, você pega Cáceres. O que era antigamente o centro que vivia durante todos os dias, hoje é um centro, né? Que à noite é deserto, só funciona, se você for pegar um exemplo, só funciona em torno da Praça Barão. Aquele restante ali, né? É todo escuro à noite. Então, assim, é onde vai vir o vândalo, vai vir, né, enfim, o marginalizado. E as grandes cidades, né, ela vem disso também. A desertificação do centro. Ele virou um centro só econômico, que fica ali durante o dia, e à noite fica deserto, né, aberto aí para essas grandes dificuldades que vêm. Mas é isso, tá? Super entendido e parabéns pela palestra a todos os envolvidos, tá? Obrigada. Evelyn, só vamos passar para a Sim. doutora Eliane, a gente já encerrou as perguntas. Aí eu vou passar para a doutora Eliane que ela quer falar e depois eu vou fazer uma fala e devolvo para a Elzira, tá? Combinado. Doutora Eliane, tá liberado. Boa noite, pessoal. Boa noite, Eveli. Boa Parabéns noite. pela palestra. Tá me ouvindo bem? Sim. Tá, né? Ok, então. Então, gostei muito dessa sua visão, dessa sua proposta de estudo. E a minha fala é mais no sentido, assim, de pontuar algumas coisas, até porque você falou um pouco também sobre a atuação do Ministério Público, né? Então, assim, eu fiquei bem contente com o seu estudo e, na verdade, a gente fica na expectativa, né, Eveli? Quando eu procurei fazer o mestrado em Ciências Ambientais, eu procurei por 2 motivos. Um, porque eu precisava de conhecimento na área ambiental, né? Que a faculdade não te dá conhecimento, te dá o conhecimento do direito, mas não te dá o conhecimento na área ambiental. E o outro, para estar mais próximo da academia, né? Então, e esse evento, a minha participação aqui também, e procurar estar na universidade, lecionando, é justamente para isso, para estar mais próximo da academia. E não sou eu, Liane, que precisa estar próximo da academia, eu estou dizendo o Ministério Público precisa estar mais próximo da academia. E isso me abriu muitas portas para a atuação, para a minha atuação, né, como promotora de justiça. Então, assim, é necessário mesmo. Tem muitas coisas que precisam ser feitas. Cáceres é um desafio na área urbanística, um tremendo desafio. Eu falo aqui que, ao mesmo tempo, se a gente fosse pensar a nível de direito, daquilo que a gente falou também, né, na minha fala lá de direito ambiental, parece que não tem nada redondo aqui, né? Tudo cheio de curvas, assim, aquela coisa, tudo cheio de desvio, né? Nada fecha 100%. Mas, assim, eu acho que a partir desse estudo, você vai poder nos dar subsídio para atuar, tá? Muitas vezes a gente não faz também, não atua por falta de informação, né? Informação que não chega, porque hoje, tudo isso que você falou, tem muitas coisas que a gente toma, algumas coisas a gente toma conhecimento, né? Mas nem tudo a gente sabe, porque não existe assim, como é que eu posso dizer? Não existe essa informação produzida cientificamente. Então, assim, a gente olha, a gente sabe que tem irregularidade. Mas, assim, quantas pessoas em Cáceres realmente estão sem moradia? Quantas pessoas, de fato, em Cáceres estão vivendo em condições precárias? Entendeu? Porque a gente sabe que as pessoas não nos procuram também para falar sobre isso, né? Então, assim, não tem esses números produzidos cientificamente, né? Tem muita irregularidade. Teve uma pessoa que falou aí também, achei bem interessante, que realmente é uma das coisas que eu mais vejo, né? Muitas pessoas que recebem a casa, abandonam, passam adiante, enfim, tem muitos desvios também, né? Que precisam também ser apurados, aí já não é tanto um problema urbanístico, mas também, né? E Cáceres realmente é um desafio. Então, a gente precisa afinar mesmo os nossos conhecimentos, nossos relacionamentos. O Ministério Público precisa estar perto, sim, precisa estar junto, precisa saber o que está acontecendo. Recentemente, vou dar um exemplo. Recentemente, por exemplo, eu fui procurada na área do meio ambiente natural, né? A gente teve um problema de seca, né? De chuvas aqui na nossa região. E os rios, eles estavam bem vazios, vocês vão se lembrar, até pouco tempo, mas bem vazios, principalmente Jauru. E algumas pessoas me procuraram pedindo para a gente tentar intervir no sentido de que prorrogasse o período de Piracema, porque já estava para liberar a pesca e a gente estava atravessando a pé no rio Jauru.
E aí, o que eu fiz? Falei, bom, eu não entendo nada disso, o que eu vou fazer? Vou procurar os professores lá, o Dona Emate, inclusive foi meu professor, perguntar para ele se eu tenho algum estudo que diga se realmente é viável a pesca ou não é viável nessa situação. Aí ele me cedeu um estudo que ele já tinha feito, no sentido de que não teria problema, assim, não é que não teria problema, os peixes maiores, né, no caso, eles já teriam se reproduzido, e o problema que poderia ter seriam os peixes menores, e aí o prejuízo econômico de postergar a piracema seria maior do que o prejuízo para o meio ambiente, porque os animais ali, os peixes que estariam correndo risco, seriam peixes menores em pequena quantidade. Então, assim, é um exemplo que a gente procura estar alinhando, né? Isso no meio ambiente natural. No urbanístico, assim, estou descobrindo os urbanistas agora, né, do direito aqui de Castro, esse evento está abrindo aí portas para nós estarmos mais juntos, trabalhando juntos, né? A gente já tem os trabalhos que a gente faz junto com o Poder Judiciário, até o Gabriel falou sobre isso, né? E eu queria também fazer uma provocação, assim, para vocês que são dessa área aí, para me ajudarem. Por exemplo, quando eu cheguei em Cáceres, assim, eu vi os desafios, eu vim de Alta Floresta, então é uma outra realidade, eu sei que tem gente daí de Alta Floresta, e cheguei aqui, vi uns desafios, e fui para o nosso código de postura e fui tentar fazer valer a lei, né? O promotor de justiça quer tentar, pelo menos, fazer cumprir a lei. E aí, aquela questão lá digamos assim, proibir mesmo estacionamento em calçadas, enfim, um trabalho que eu fiz no centro da cidade, não sei se alguns vão lembrar aqui, a gente fez um trabalho aí durante um bom tempo no centro da cidade, nas principais avenidas da cidade, para tirar tudo que fosse que estivesse ocupando as ruas, as calçadas, né? Só que aí eu me deparei com uma outra situação, que aí eu quero já jogar o problema para vocês, para pensar como que é complicado, Cássio. Eu falei, não, vamos tirar os carros, ninguém pode estacionar em calçada, porque calçada é lugar do povo passar, enfim, é para outra coisa, não é para carro ficar estacionado. Aí nós temos um problema, nossas ruas são estreitas e se todo mundo colocar os carros nas ruas, aí não passa mais carro na rua também. Entenderam o nível de complexidade que a gente vive aqui? Então, é um desafio para vocês aí da academia, desafio para nós que atuamos no Ministério Público. Eu estou compartilhando aqui um pouco da minha experiência, né? Mas eu creio assim, que vocês vão poder me ajudar muito, viu? Conto com vocês. E parabéns pela palestra, aí, brilhante mesmo, e eu não esperava menos que isso. Parabéns mesmo. Obrigada, Liane. É o que eu falo, é sempre um prazer discutir, né? A gente está sempre aprendendo, é uma troca de conhecimento. E o último levantamento que eu fiz sobre a questão do déficit de moradias em Cáceres, se eu não me engano, o índice de 2016 eram de 11 mil habitações no município de Cáceres, né? Então, mais ou menos 5 mil famílias, né? Quer dizer, na verdade, 11 mil famílias precisavam de habitação. E a grande maioria aqui de baixa renda, que recebe, porque não sei se vocês conhecem esse dado, mas 75% da população brasileira recebe menos que 3 salários mínimos. Então, a grande dificuldade está aí. Essas pessoas não têm acesso à moradia. E para onde elas vão? Para as ruas, para barracos. Então, esse é um problema sério. Isso é em Cáceres, 11 mil habitações. Imagine no Brasil inteiro. Eu tenho até esses dados, mas não está aqui comigo agora. E o PPGCA, que é o Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, por ele ser um processo, um programa multidisciplinar, ele é voltado, na verdade, para ciências ambientais, né, que tem a ver mais com a biologia e essas áreas, a gente chama de ciências duras, né? E quando nós, das áreas das ciências sociais, a gente vai para o programa, se torna muito enriquecedor. E essa é a grande reflexão, né, que a CAPES está pedindo, principalmente por ser um programa multidisciplinar. As ciências sociais têm muito a contribuir. E nós que somos das ciências sociais, que fazemos pesquisas muito mais bibliográficas, principalmente da área do direito, eu estou aprendendo a fazer pesquisa de verdade,
Não é pesquisa bibliográfica, a gente vai para campo, você foi do programa, Eliane, você sabe como é, eles ficam olhando a gente para ver se a gente vai colher certas coisas, se a gente vai encarar, entrar no mar, entrar no rio, e é um desafio muito grande, mas é muito válido para qualquer estudioso, para qualquer pesquisador entrar num programa multidisciplinar. A gente aprende muito. E eles também, essas pesquisas no Rio, aqui na nossa cidade, têm sido de grande relevância. A gente tem pesquisas feitas em Cáceres internacionais, divulgadas em revistas internacionais, belíssimas. Então, esse programa é fantástico. Eu não estou falando porque eu estou nele, mas é porque realmente o nível é muito alto. Então, a gente precisa, sim, sugar da universidade esses dados, a gente precisa fazer pesquisa, a gente precisa desse investimento em pesquisa, que se não fosse as universidades hoje, essa questão do Covid, nós estaríamos, como diria, fritos, né? Como diria meu sobrinho, nós estaríamos fritos, porque é a universidade que faz a pesquisa de ponta, mas a gente precisa de investimento. Perfeito. Evelyn, a gente já encerrou as perguntas, né? Que eu sei que deve estar sendo um momento complicado para nós agora, né? Para nós que estamos aqui nos bastidores. Infelizmente, temos uma notícia meio complicada. Então, a gente já encerrou as perguntas. Eu só gostaria de reforçar que a lista de presença, né, já foi lançada aí. Então, assine a lista de presença. Clique em cima do link. Se não der certo, copie e cola no navegador. Amanhã, às 19 horas, às 18h30, no horário de Cuiabá, vamos abrir a sala, tá bom? E aí já vamos estar aqui esperando vocês, a palestra da professora Elzira. Os materiais, gente, vídeos, bibliografias, nós estamos anotando tudo e será encaminhado para vocês depois por e-mail. Então, vocês podem ficar tranquilo que a gente envia os vídeos. Alguém perguntou se vai subir o link para o YouTube. Não, nós vamos subir num drive e vamos disponibilizar o link para vocês, tá? De cada encontro. Os certificados, relaxe que nós vamos mandar instruções para vocês também. Sigam o Insta da professora Eveli, ela já deixou o e-mail também aí no chat. Sigam o Insta dela para qualquer dúvida, ela está à disposição. Sigam a página da Unemat. Eu vou abrir, professora Elzira, eu vou abrir para a Linete primeiro, e aí depois ela vai falar, e depois a senhora fala e já encerra o encontro, tá? Pode ser? Pode sim. Então tá bom. Oi? Linete? Oi. Olá, Eveli, parabéns. Assim, sua palestra foi excepcional. Trouxe para nós conhecimentos além daquilo que a gente fica no arroz com feijão, digamos. Então, é uma oportunidade que você nos proporcionou agora de aprofundar um conhecimento, de chamar a atenção para uma outra temática, para um aprofundamento da temática, como bem viver, dessa responsabilidade que a gente precisa estar enxergando com o próximo, com o local, com a sociedade, com essa questão urbanística, né? Ela é muito importante. E eu fico muito feliz, eu vou aqui acompanhando no chat, aqui, vendo a participação dos inscritos, ó, que a gente ainda está com um número grande de inscritos até agora, significa que chama atenção, que vale a pena. Então, é isso que vai instigando a gente a estar fazendo essas promoções, é o conhecimento, é a importância do conhecimento científico, né? A própria doutora Liane aqui comentou como ela busca o auxílio da universidade, e eu acho que esse é um papel fundamental da universidade, um serviço social que a universidade aí presta, né, na nossa sociedade. Parabéns, espetacular, gostei muito das suas falas, eu fico muito feliz de ter ajudado a proporcionar tudo isso para tanta gente e de diversas profissões, de diversas idades. Então, foi muito bacana mesmo, só deixo aqui o meu agradecimento. Obrigada, Linete, obrigada mesmo. Conte sempre comigo, eu sei que a gente é parceira aí do direito ambiental e eu tenho uma felicidade em tratar esse assunto, até porque eu trabalho os direitos coletivos, né, difusos e coletivos, na Universidade do Estado, que trata diretamente com todas essas questões. Você trabalha o direito às cidades,
E, assim, eu fico muito feliz, né, por participar, e é um projeto que eu tenho continuado também em nível de doutorado, e que é muito importante a gente discutir isso dentro da universidade. Então, obrigada. Eu vou passar para a Elzira, Eveli. Eu também gostaria de agradecer e elogiar, né? Você é perfeita, maravilhosa, chefe de todo mundo, sempre arrasando aí. E excelente palestra. E eu acho que você trouxe bem a cara do que é o programa, né? Essa interdisciplinaridade e a participação do Guilherme aqui também, que é uma visão que demonstra que a gente está alcançando as discussões interdisciplinares, a universidade tem se proposto a isso. E você trouxe isso. E a gente, através desse evento, reproduz isso para várias pessoas de vários lugares, mostrando o que essa universidade está fazendo, o programa de pós, os nossos objetos de pesquisa e tudo mais. Então, meus parabéns por representar a Unemat, né, nessa demonstração que foi fenomenal. A palestra de hoje foi fenomenal. Elzira, tá contigo, tá? Fica à vontade aí. E depois você já encerra também aí com o pessoal, tá? Obrigada. Olá, gente. Professora, muito obrigada pela sua fala, muito relevante, né? Sempre discutir a questão do direito urbano e aí essa interface, né? Agora com todos os aspectos que envolvem, né? O programa de ciências ambientais. Então, parabéns pela sua fala. Eu encerro hoje o nosso evento com, infelizmente, uma notícia que não é muito boa. A gente teve um momento aqui nos bastidores, até a professora Eveli teve que se segurar um pouquinho, que é a notícia do falecimento do professor Adriano Silva. O professor Adriano Silva é professor efetivo do Departamento de Direito Cáceres, tá, da Unemat. Atualmente estava como responsável, né, pela FAPEMAT, né, pelo Programa de Pesquisa do Estado. E professor doutor Adriano, ele não, para aqueles que não conheceram, né, o seu trabalho dentro da universidade, ele foi chefe de departamento do curso de Direito, foi diretor da faculdade, foi pró-reitor e reitor da universidade. Responsável pela criação e encampação de vários campos dentro da instituição. Então, é na gestão do professor Adriano que foi aprovada a criação dos campos de Alta Floresta, Barra do Bugres e Pontes Lacerda, e a encampação dos campos de Diamantino e Nova Mutum. Bem como tem muitos alunos da Parceladas aí também, né, do curso de Direito e de outros cursos, responsável por essa inter-relação da universidade com os municípios e de sair o programa Parceladas, que foi pensado inicialmente só para licenciatura, que ele também fosse propiciado também pelos bacharelados. Então, hoje, um dos cursos que mais tem em todos os campos de Parceladas é o curso de Direito, graças, né, a esse olhar visionário. Infelizmente, acometido por Covid, né, ele não aguentou, em decorrência, né, veio a falecer em Cuiabá agora há pouco. Tá? Então, foi muito rápido, né, não estava doente, nada, em decorrência desse vírus. Então, quando a instituição decide não ter aula presencial, é muito na proteção não só do profissional, mas também de cada um de vocês, acadêmicos, pesquisadores, que a gente não sabe, né, a violência desse vírus no nosso dia a dia. Então, fica aqui a nossa nota de pesar, né, aos familiares, os nossos sentimentos, amigos, né, de uma pessoa brilhante e que muito contribuiu para o curso de Direito em toda a instituição da Unemat. Boa noite a todos. Eu tenho meus agradecimentos, assim, eu falo que por ser do curso de Direito, e eu lembro, agora que você falando, eu sempre lembro dele com muito carinho, porque enquanto eu estive aí na coordenação do curso, mesmo ele sendo deputado, ele chegava para mim, ô chefe, e aí, chefe? Então, assim, é com muita tristeza, hoje eu passei o dia em oração por ele, porque ele foi uma pessoa que alavancou o curso de Direito, né, na Universidade do Estado de Mato Grosso. Era uma pessoa também visionária, acabou de sair do doutorado com pesquisas relevantíssimas de governança, né, da água, de recursos hídricos. Então, assim, é com grande tristeza que eu recebo aqui, né, essa notícia
ele foi uma pessoa que apoiou muito o mestrado interinstitucional, né, do curso de Direito na universidade. Ele que trouxe o mestrado para esse curso, qualificou os nossos professores. Então, assim, eu sou muito grata, né? Eu deixo aqui meu abraço para a Annelise, que é uma parceira. Eu sou católica e eles frequentam muito, a gente tem servos juntos, né? Então, assim, eu estou muito triste realmente, porque eu devo gratidão a ele por eu ser mestre, por eu estar na universidade. Então, assim, é com muita tristeza que eu recebo nesse momento essa notícia, infelizmente. E uma boa noite a todos e se cuidem, gente, não é brincadeira, é sério o Covid e todos nós estamos sujeitos a ele, tá? Infelizmente. Um beijo para todo mundo. Beijo, amiga. E parabéns aí, porque eu vi que você estava sendo guerreira aí, viu? Muito. E aguardo vocês amanhã, gente. Um abraço. Um abraço a todas, Zuzira, Eveli, obrigada, Eveli segurando ali, que realmente foi uma notícia que pegou a gente de surpresa, né? A gente ficou muito chocada, o professor Adriano eu conheço, meu pai foi muito amigo dele, meu irmão, assim, a gente teve essa convivência e acompanhou toda essa luta dele na Unemat, né? Essa batalha dele para a estruturação e melhoria dos cursos da Unemat. Então, realmente deixa a gente desolado com essa notícia, e faz a gente pensar na nossa responsabilidade frente a um vírus que é um desconhecido para nós, para que tenhamos realmente a consciência de as nossas atitudes estarem como preventivas, nos saindo só em necessidade, utilizando, lavando mão, utilizando máscara, álcool em gel, a gente precisa, né? Tá aí fazendo a nossa parte. Nós vamos esperar um pouquinho para ver se ainda tem gente. O número de lista, o número de participantes já está mais ou menos com o número de pessoas que preencheram a lista, já está aí semelhante ao número de pessoas que estavam na sala. Dados repetidos, amiga. Deixa eu verificar aqui. Deixa eu gente, terminar. Tô saindo, tá? Isso. Tá, amiga. Pode sair que a gente fica mais um pouquinho aqui verificando a situação. Beijo. Beijo a todos. Teve mesmo. Quem preencheu mais uma vez. Deixa eu ver onde que para a gravação aqui. Aqui. Gente, quem puder, fique em casa, use máscara. Vamos nos cuidar todos contra o Covid.